Olá, academia! Sejam muito bem-vindos a mais essa entrevista. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Maralise Perigo, uma amiga de longa data, e hoje faz um trabalho maravilhoso. Ela que tem hoje é especialista em manipulação alopática, é especialista em saúde estética. Olha, se eu for abrir o currículo da Mara aqui, é gestora na Mais Manipulação, na empresa dela, no CRF de Minas Gerais, onde ela atua, não é? Ela é membro da comissão estética, tem pós-doutorado, enfim, tem muita história para a gente contar aqui, a inovação que faz parte, né, da trajetória da Maralise. Então, Mara, muito obrigado por essa entrevista, por ceder o seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda a esse nosso ambiente aqui da Academia do Farmacêutico. E te dando já as boas-vindas, e você vai se apresentar e tudo mais, eu te faço a primeira pergunta, Mara. Por que diacho você fez farmácia? Obrigada, Inácio. Nossa, que felicidade, né? Como eu disse antes, felicidade estar falando aqui com vocês. E é sempre um prazer, com certeza, falar um pouco da minha vida para vocês, do meu profissionalismo, do que eu trabalho. E eu escolhi farmácia, já, né, respondendo a sua pergunta, ainda no segundo grau, né, estudava numa escola em Manhuaçu, eu sou de Simonese, perto de Manhuaçu, e eu tinha uma professora que era minha inspiração, uma professora de química, né, e para mim ela era uma inspiração enquanto profissional, enquanto professora, farmacêutica, e eu olhava, eu me espelhava assim nela, né, muito rigorosa, inteligentíssima, e eu olhava, ela era farmacêutica de análise clínica, né? E eu olhava para a professora e falava assim, nossa, eu quero ser farmacêutica também, achava muito bom. E aí eu fui prestar vestibular em Manhuaçu. Até então não tinha contato nenhum com outro farmacêutico, com a área de farmácia. Ela era minha professora de química, era farmacêutica, no primeiro, segundo e terceiro ano, né, do segundo grau. E eu convivendo com a rotina dela, ela era um exemplo de profissionalismo para mim, e eu tomei a atitude, vou fazer farmácia. Foi ali a primeira decisão. Aí vestibular, passou e fui fazer farmácia. E uma coisa que, enfim, tem anos que eu te conheço, mas eu nunca fiz essa pergunta. Como é que você foi parar em Ouro Preto? E talvez ela nem saiba também, assim, né, que ela um dia eu quero ter oportunidade. E ela foi minha inspiração, né? E aí eu fui para Belo Horizonte fazer cursinho para poder prestar vestibular. E eu pensava fazer a faculdade em Belo Horizonte, né? Só que o vestibular era no final do ano. E em Ouro Preto tinha no meio do ano, né, o vestibular. Eu também não tinha pensado em Ouro Preto. Existe aquela coisa assim, tô fazendo cursinho aqui em Belo Horizonte, vou fazer o vestibular aqui em Belo Horizonte. Mas eu tive essa oportunidade de fazer o vestibular em Ouro Preto por ser no meio do ano. Não achei que eu estava preparada, que eu iria passar. Então, eu fiz como uma experiência super tranquila para o vestibular e passei. Quando eu passei, né, vamos para Ouro Preto. Fui para Ouro Preto. Eu digo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, que nada na minha vida e na nossa vida é por acaso. É porque eu tinha que estar em Ouro Preto, eu tinha que estar para conhecer vocês, né? E nossa, se eu pudesse recomendar para todo mundo ir para Ouro Preto, vá, né? Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, Mara? É que você entrou um período depois de mim, não é? Eu sou 2007-2 e você, se eu não estiver enganado, é 2008-1, se eu não estiver enganado. Sim, foi. Não é isso? E eu perdi química orgânica. Ah. E o fato de eu ter perdido química orgânica, então quando eu digo, né, que eu fiz química orgânica 5 vezes, um dos presentes que a química orgânica me deu está aqui na minha frente agora, entendeu? É verdade. É muita experiência, né? Muita coisa boa, não tem jeito. Fantástico. E Mara, hoje você está na área estética, não é? Inclusive, eu quero depois que você fale mais para a gente, que tem muita novidade com você hoje, enfim, tem treinamentos, tem cursos, tem produtos, mas eu queria que você me contasse de uma maneira, como é que você chegou na estética? Você imaginava isso na faculdade, nas ladeiras de Ouro Preto, você pensava, puxa vida,
daqui uma década eu vou estar trabalhando com isso, fazendo isso e tal. Como que as coisas aconteceram? As coisas, a resolução da farmácia estética, né, para que nós profissionais farmacêuticos pudéssemos atuar nessa área de 2015. Então, em 2015, eu estava fazendo o pós-doutorado em farmácia na UFMG, aliás, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Ricardo, da Química Medicinal, o professor Ricardo José Alves, foi meu orientador do doutorado e do pós-doutorado. Então, em 2015, eu estava na UFMG fazendo o pós-doutorado em farmácia, ou começando, se eu não me engano. E foi quando surgiu, né, a farmácia estética. E aí, tipo, eu comecei a acompanhar, né, nem era muito Instagram, nem lembro de ter visto Instagram. Eu comecei a ver que tinha biomédicos e farmacêuticos indo para essa área. E aí eu lembro, eu sentada lá no laboratório, eu conversando com a Ângela, falei assim, Ângela, eu abri o computador, falei, Ângela, eu vou fazer esse curso de toxina botulínica, eu vou aprender a aplicar botox. E vou voltar aqui para aplicar botox em você. Aí a gente ria aqui só, sabe? Achando muito legal, porque eu estava na química farmacêutica. Eu já tinha feito doutorado e pós-doutorado. Tinha feito desenvolvimento tecnológico para o INCT, para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a minha carreira estava ali. E eu podia prestar concurso, né, para poder ser professora, seguir a vida acadêmica. E eu brinquei com a Ângela, eu vou fazer esse curso de toxina botulínica aqui. Então, eu fiz o curso de botox, conheci a instituição. Nessa instituição, eu enviei meu currículo, porque como eu tenho muita bagagem em cosmético, né, em prescrição, eu já atuava como farmacêutica clínica também, tendo um consultório dentro da farmácia. Então, com essa minha bagagem, enviei meu currículo para a instituição e comecei a dar aula no curso de pós-graduação de saúde estética. Uhum. Então, eu dava aula. E aí eu comecei a dar aula, fiz os cursos, né? E comecei a atender também e me ingressei na área da saúde estética. Então, lá atrás, eu não sabia que eu ia ser farmacêutica esteta. Foi por isso que a gente tem que estar antenado no mercado, né? E foi assim, eu vi que estava acontecendo na nossa profissão e era para mim, né? Me identifiquei e aí ingressei. Foi muito legal. E você está no pós-doutorado, né? Você, acho que desde a faculdade, né, Mara? Você ficou com, acho que um pé na academia e um pé no mercado também, não é? Essa combinação é interessante, né? Sabe uma coisa que eu me lembro, que eu ainda guardo? Eu devia ter pegado aqui para mostrar. Eu tenho um cartão postal seu de uma época que você estava morando na França. E eu já estava aqui em São Paulo. Sim. E eu acho que ali você já estava, enfim, conectada com o mundo acadêmico e depois você conduziu, acho que muito bem, né? Acho que você soube conduzir muito bem essa academia, a ciência, enfim, o trabalho. Assim, eu sempre estudei e trabalhei. Então, assim, eu acho que a gente vai parar de estudar quando, né, morrermos. Porque eu sempre estudei, estudo e sempre trabalhei. Então, meu dia é dividido em trabalho, em estudo, em família, né? Então, meu dia é dividido dessa forma. E eu sempre tive essa oportunidade de trabalhar e estudar. E criar a minha família, né? Criar as minhas filhas. E eu acho que é isso que me deu muita segurança, muita bagagem profissional. Claro que a gente tem muito que aprender, mas me deu muita confiança no que eu faço. Porque enquanto eu estava estudando, mas eu também estava vivenciando o mercado. Então, eu aconselho, independente se o profissional vá para o pós-doutorado, vá para a vida acadêmica ou vá para o mercado, a conexão dessas duas coisas. Porque isso foi e está sendo muito bom para mim, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar na indústria farmacêutica. Eu fiz 2 entrevistas. E nas 2 entrevistas eram vários farmacêuticos. E eu fiquei eu e mais uma no final, né, do processo seletivo. A outra passou e eu não. E aquilo é muito, quando você forma e leva um não, é muito ruim, né? Poxa, eu estudei tanto,
corri tanto atrás, e aí eu levo um não nas entrevistas para o meu primeiro trabalho. Mas quando eu levei esse não da indústria farmacêutica de cosméticos, é porque Deus estava falando assim comigo, ainda não é o seu lugar ali. E aí eu coloquei meu currículo no sindicato de farmacêuticos, eu fui para Belo Horizonte, não voltei para Simonésia, porque eu não queria voltar para o interior, porque eu queria continuar estudando. Então eu saí de Ouro Preto e fui para Belo Horizonte, fiz as entrevistas e não passei. Coloquei meu currículo no sindicato de farmacêutico, o farmacêutico, dono do laboratório que eu trabalho hoje, né, que eu comecei a trabalhar, achou meu currículo lá, fiz a entrevista e me contratou. Então eu entrei no laboratório de manipulação, assim que eu me formei. E na semana seguinte, quando eu comecei a trabalhar no laboratório de manipulação, eu me inscrevi na especialização de manipulação alopática. Então eu fui trabalhando e fui estudando, porque eu precisava, né, precisava de ter conteúdo para o meu trabalho. Né? Então, eu já comecei o estudo ali, trabalho e estudo. Só que era uma vez ao mês, sábado e domingo. Mas eu trabalhando, eu voltei à escola de farmácia, conversando com a professora Vera, né, que você conhece. Que legal. A professora Vera fazer iniciação científica com ela, monitoria, alguma coisa. Iniciação científica com ela, né, para a qualidade das águas, não era? Lembra de eu descendo com os vidrinhos, né? Vera Guerra, não era? Sobrenome dela? Guarda. Como? Professora Vera Guarda. Guarda. Muito bom. E, assim, imensamente gratidão a ela, porque eu voltando na escola de farmácia para pegar algum documento, comecei a trabalhar no laboratório de manipulação, e ela falou assim, Mara, o professor João Luc, da França, vai estar aqui dando uma palestra, uma semana de aula, por que você não vem assistir? Aí eu disse, não tem como, eu comecei a trabalhar agora. Ela me perguntou, não tem como eu voltar ao trabalho. Ela, por que você não vai fazer um mestrado na França? Eu falei, mas existe isso? Tem como? Né? Enfim, ela eu vou te instruir. E aí ela me apresentou como que seria o mestrado na França, né? E eu conheci o professor João Luc, fiz o processo seletivo lá e fui fazer o mestrado na França. Então eu fiquei um ano, de 2009 a 2010, sem trabalhar no laboratório, porque eu comecei a trabalhar de 2008 a 2009. Em 2009, eu dei uma pausa no trabalho e fui para a França e fiz o mestrado lá. Em 2010, quando eu voltei, aí eu voltei para o laboratório de novo, né, que eu tinha deixado em pausa, com outra farmacêutica atuando no meu lugar. Voltei para o laboratório de manipulação e o professor João Luc, lá da França, disse, Mara, por que você não faz o doutorado conosco? Aí eu falei assim, nossa, professor, eu vou me casar, eu vou voltar para o Brasil e eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui 3, 4 anos fazendo doutorado na França. Vamos tentar um doutorado em colaboração? Vamos tentar um cotutela com o Brasil? E aí eu voltei, liguei para a professora Vera, falei, professora Vera, eu estou aqui terminando o mestrado, mas eu quero fazer o doutorado, e a gente quer fazer uma colaboração com uma universidade no Brasil, para que eu possa fazer o doutorado, né, em cotutela, uma parte no Brasil, uma parte na França. E aí a professora Vera disse, vamos entrar em contato com meus professores do doutorado, com o professor Ivan da Rocha Pita, de Recife, com a professora Sueli Liz Galdino, da Universidade Federal de Pernambuco, vamos apresentar o projeto dos nucleosídeos antivirais, anti-HIV, para eles, e aí, quem sabe, não inicia tudo isso. Então, eu liguei para a professora Sueli, eu estou na França, quero voltar para o Brasil, vamos fazer um doutorado? Ela adorou o projeto, vamos fazer, e eu voltei, a gente escreveu o projeto para poder ser aprovado pela CAPES Cofecub, que são as duas instituições de colaboração, Brasil e França. E aí o projeto foi aprovado, eu voltei para o Brasil em agosto, o projeto foi aprovado, eu voltei para o Brasil em setembro, o projeto foi aprovado em setembro. Em outubro eu estava em Recife fazendo o processo seletivo para começar o doutorado. Passei, comecei o doutorado e falei para a professora Sueli, não consigo ficar 4 anos aqui em Recife. Vamos fazer uma colaboração? Vamos. Você vai fazer uma colaboração com o professor Armando e com o professor Ricardo da Universidade Federal de Minas Gerais. Você vai fazer uma parte aqui em Recife, uma parte aqui em Minas, uma parte aqui na França. E nós vamos fazer um doutorado em colaboração. E aí eu fiz toda a parte, né, de disciplinas obrigatórias em Recife, porque é o primeiro ano do doutorado lá, 2 anos na UFMG fazendo doutorado, e
6 meses fazendo o doutorado sanduíche na França. Aí eu voltei na França de novo para fazer o doutorado sanduíche. E quando eu voltei, eu já estava casada, eu fui grávida. Então, quando eu fui em 2012 fazer o doutorado na França, primeira filha, de 1 mês e meio, da Lina. Uhum. Quando eu voltei, eu já estava com 6 meses de gestação, aí eu não podia ficar mais lá, né? Aí eu voltei e continuei indo para o UFMG, e aí eu trabalhava de manhã, né, no laboratório de manipulação, e meio-dia pegava o doutorado, porque como a empresa era minha, o laboratório era meu, né? E então eu tinha que conduzir toda a gestão do laboratório, então eu conduzia, eu deixava tudo ok na parte da manhã, e à tarde eu estava no UFMG fazendo o doutorado, que eu fazia síntese de nucleosídeos, moléculas com potencial anti-HIV. Aí eu ficava até 8, 9 horas da noite, né? Meu esposo pegava minha filha na escola, porque eu tinha que ficar fazendo o projeto, é um projeto bem pesado. E aí eu terminei o doutorado. Então foi assim, né, que eu fui pro doutorado, fiquei trabalhando, e conduzi o doutorado. Então nós formamos em 2008, nós estamos em 2020. 12 anos de estudo e 12 anos de trabalho, né? Levando tudo isso, né? Que legal, que legal. E Mara, em que momento que surge os treinamentos nessa jornada? Que hoje você, enfim, capacita pessoas do Brasil inteiro. Fala um pouquinho pra gente. Isso. E aí, em 2015, eu estava no pós-doutorado no FMG, né, em colaboração com o professor Ricardo, com a Universidade de Recife, com os meus orientadores do doutorado e com o professor Jean-Luc da França. Em 2015, eu conheci a farmácia estética, comecei a fazer cursos livres na área, comecei a dar aula na pós-graduação da instituição de farmácia clínica e na instituição de farmácia estética. E aí eu fui em Juiz de Fora para poder dar uma aula na pós-graduação de cosmetologia. Então a aula que eu fui dar para a turma de Juiz de Fora foi de cosmetologia. Minha segunda filha estava com 4 meses. Eu coloquei ela no carro, vamos lá em Juiz de Fora dar aula. Né? Coloquei a família inteira e fui lá dar aula. E aí eu lembro que nessa aula foi muito envolvente. Geralmente dizem, né, as alunas que as aulas terminavam... Dizem as alunas que as aulas terminavam 6 horas, cedo, e as alunas queriam mais. Então, eu dei uma aula de cosmetologia, ensinei peeling, ensinei tanta coisa legal. E aí, as alunas viraram para mim e falaram assim, Mara, por que você não dá um curso de peeling para gente? Então, as alunas pediram que eu montasse um curso de peeling e ensinasse elas a fazerem peeling, porque elas queriam fazer isso na clínica. E sentiu a deficiência desse conteúdo. Olha, se vocês querem, então, um curso de peeling, monto a turma aí que eu volto aqui em Juiz de Fora e dou o curso de peeling. Aí eu voltei em Juiz de Fora, dei o curso de prescrição e de peeling para a turma que eu tinha dado aula de cosmetologia. Aí, no curso de peeling, elas viraram, Mara, foi tão bom. Por que você não ensina a gente a fazer toxina, aplicar botox e preenchimento? Eu falei, olha, eu nunca pensei em montar uma turma de toxina e preenchimento, mas se vocês acham que eu consigo dar e querem aprender, então monte a turma que eu volto aqui em Juiz de Fora e dou o curso de preenchimento e botox. Elas montaram a turma e fizemos o curso de preenchimento e botox. E aí gostaram, depois elas fizeram curso alguns fizeram de fios, outros de bioestimuladores, e aí elas foram falando para outros profissionais, eu fiz o curso com a Mara, consegui aprender, foi muito bom. E aí minhas turmas começaram a formar, porque os próprios profissionais pediam, Mara, você ensina pra gente também fazer isso, fazer aquilo? Então, eu vou montar a turma. Eu comecei a montar a turma por indicação. E aí, até hoje, os alunos que estão vindo fazer o curso são alunos indicados por outros alunos. Aí eu divulgo as datas, né? E eles conseguem fazer essa associação da data e vêm fazer o curso. Aí eu dava curso em Juiz de Fora, eu dava curso em Belo Horizonte também, mas hoje eu estou formando turmas em Pedro Leopoldo, porque eu sou de Pedro Leopoldo. Então, os alunos estão vindo para cá e cada vez mais assim alunos de vários estados, porque eu tinha muito público de Minas. Agora eu tenho alunos de São Paulo, de Brasília, que já estão programando a viagem para estar vindo. E eu dou curso em Recife também. Por que em Recife? Muitos me perguntam, mas por que você vai lá em Recife?
Por quê? Como eu conheci o pessoal da época do doutorado, do pós-doutorado, a professora Maíra, o professor Breno, a gente fez muito relacionamento profissional, então teve essa necessidade também de, poxa, Mara, vem dar uns cursos aqui para o pessoal de Recife, né? O pessoal do meu doutorado, nós fizemos doutorado junto com o professor Breno, a professora Maíra também, ela já era professora na universidade, conheceu o meu trabalho, e aí a gente está levando os cursos para Recife também, né? E aí foi assim os cursos. Ou seja, começou, deu o primeiro, porque o pessoal pediu, aí do primeiro o pessoal pediu mais, aí deu mais um passo. Que legal, que legal. E Mara, vira e mexe também eu te acompanhando nas redes sociais, eu vejo sempre você lançando algum produto e tudo mais. Como que você chega, como que você pensa em que produto lançar, enfim, como que passa na sua cabeça para entender o mercado, as tendências? Conta um pouquinho pra gente. Então, sempre trabalhei com a manipulação e com a cosmetologia, né? Desde bem tempo. E a farmácia, a manipulação vem mudando muito, né? O nosso público, o nosso cliente pede coisas novas o tempo todo. E eu sempre fiz isso na farmácia, mas não de forma tão abrangente, de forma tão a levar isso para o público. E a rede social ajuda muito, né? Essa conexão. Então, eu vejo a necessidade interna aqui dos meus pacientes, eu vejo a necessidade interna dos meus clientes e vou buscar um produto. Sem você nem me disse que ia falar sobre isso, mas eu já até tinha separado aqui algum produto, eu vou mostrar. Oba! Eu queria te pedir, olha que maravilha. Sintonia. Esse é um produto que eu lancei, nós lançamos aqui na Mais Manipulação, em outubro do ano passado. A gente fez um coquetel de lançamento, tem até lá na rede social, apresentando o produto para as nutricionistas da região, fazendo uma divulgação bem legal. E é um composto, né, de fitoterápico, nutraceuticos, que auxilia no processo de emagrecimento. Que a nossa demanda aqui é bem legal para emagrecimento, né? Então, a gente lançou esse produto. Tem vários, mas assim, trouxe alguns. Tem o ômega 3, então hoje eu vejo necessidade, a gente faz, né? Tem linha capilar, então a gente faz a linha capilar. Aqui tá só o shampoo, mas tem um kit completo. Tem a linha para a saúde do homem, então a gente faz para o público do homem. Tem o site também, tudo isso aqui tem um site da Mais Manipulação, maismanipulação.com.br. Então a pessoa, se ela estiver em outra cidade, eu daqui de São Paulo, por exemplo, eu consigo comprar com você? É isso? Sim. Toda essa linha que a gente desenvolve aqui na Mais, ela atende, claro, o mercado próximo, né? É nossa, mas a gente tem o e-commerce também. Então, os produtos, eles estão no nosso site e a pessoa, de onde estiver, consegue. A gente tem enviado para fora do Brasil produto, bem legal. Incrível. Bom, né? E assim, tem muitos produtos que a gente está lá para colocar no site, tem muita novidade no site, chocolate emagrecedor, cápsula emagrecedora, shampoo para queda capilar, caneta para a região dos olhos, linha do homem, linha da mulher. Agora no mês de outubro a gente vai lançar a linha da mulher, né? Em homenagem, né? A gente está ao mês de outubro, né? O câncer de mama, então a gente pensando na mulher, a gente está com a linha para mulher para lançar na semana que vem. Linha também para gordura localizada, para estética, né? Para perda, para hipertrofia, ganho de massa muscular, suplementação, para academia. Então, a gente está sempre lançando esses produtos e, claro, atendendo também o profissional prescritor, né? A gente faz a manipulação personalizada da receita do paciente, com a manipulação, mas isso é muito gostoso, assim, eu falo que o resultado vem porque é feito com muito amor, com muita dedicação, não tem o que falar, sabe? É uma vivência todo dia, assim, em construir, em ver o que o cliente precisa, trazer a solução. Tanto é que a nossa frase lá, e uma frase que eu coloquei, soluções sob medida em manipulação. Para cada problema, a gente tem uma solução, ok? Uma solução sob medida, uma solução personalizada, né? Então, às vezes o paciente tem um problema de queda capilar, a gente tem a solução para ele,
né? O problema de disfunção erétil, a gente está muito envolvido com a linha masculina também. A gente tem para energia, né? Memória, concentração, sono, insônia, a gente tem. Fantástico. A gente está super em sintonia. O nosso lema aqui... Me fala de novo o seu. Soluções sob medida e manipulação. Soluções sob medida e manipulação. Que massa. A gente aqui na academia, a gente fala para cada problema, 50 soluções. Sabe? Para cada problema, 50 soluções. A gente acredita muito no... não negligenciamos os problemas, não negligenciamos as dores. Eu vivo todo dia, toda hora, não é? Né? Mas é conflitos o tempo todo, né? Uhum. Assim. E Mara, por falar em problema, em dor, nessa sua trajetória, teve algum episódio que você fala, nossa, Inácio, ali eu, não sei, pensei em parar, pensei em desistir. Você enfrentou alguma dificuldade que você seja digno de nota? Sim. Eu não vou falar de problemas de rotina, porque é o tempo todo, né? Mas eu tive problemas que marcaram, sabe? Problemas profissionais, assim, eu não sei nem como dizer, mas só para pontuar, eu tive problema e eu não encarei no momento, eu fiquei, nossa, como que eu vou resolver isso? Uhum. Eu resolvi e atrás de um problema tem uma força. O que eu posso dizer é que a cada problema que eu encontrei, em específico nesse que eu estou pensando, só me deu mais força para poder ir muito mais longe do que eu pudesse querer chegar. Então, a mensagem que eu tenho na minha vida é que se tem um problema, resolva e aprenda com ele e traga isso para você e vá mais longe do que você pensava que podia ir. Então, assim, eu tive muitos desafios, desde desafios de professora na escola pública dizer para a gente, para uma sala de aula, que vocês não passam na federal. Isso me marcou tanto que um dia minha mãe disse, Mara, tenta uma faculdade particular. E eu lembro que eu chorei com a minha mãe, briguei, eu não vou tentar particular. Não desmerecendo, mas eu tinha aquilo um desafio, porque hoje nós temos faculdades maravilhosas, sempre tivemos. Mas aquele foi meu primeiro desafio, eu acho, assim, na carreira profissional, da minha mãe dizer, de alguém dizer que eu poderia ser incapaz, e eu quis mostrar que não era incapaz dentro daquilo que o professor estava dizendo, né? E aí na faculdade eu tive outros, no doutorado tive outros, fui para a França, Inácio, sem saber falar francês, fazer o mestrado, sabe? E isso para mim foi um desafio imenso, porque as primeiras provas era 0,0, mas eu aprendi, sabe? Eu estudava à tarde, de manhã, de tarde, fazendo o mestrado, à noite eu ia para o cursinho aprender francês, porque eu tinha que dar conta das provas, eu tinha que dar conta daquilo. Chorei várias vezes, pensei em voltar, mas eu não desisti, entende? Então, não foi fácil. Eu fico imaginando aqui, Mara, porque às vezes, da maneira como a gente conta, parece lindo, né? Do tipo, foi para a França e fez o mestrado e só escutava Edith Piaf, e, enfim, Champs-Élysées. Não sabia pedir comida para comer, não sabia pedir para ir no banheiro. Uhum. Quando eu cheguei na França, foi muito interessante. O voo atrasou, meu professor ia buscar na rodoviária, na Lagarde, e eu cheguei um dia depois, porque até que eu conseguia comprar passagem de Paris para poder pegar o trem, para poder ir para Lyon pegar o ônibus e ir para Grenoble. Uhum. Nossa! Minha mãe não tinha WhatsApp, não tinha ligação. Minha mãe ficou quase 3 dias sem notícia minha. E eu cheguei lá, não sabia. Ah, mas você sabia falar inglês? Não. Mas eu fui, sabe? E eu chorei várias vezes com vontade de voltar. Cheguei a ligar pro meu professor, fui no orelhão, liguei, professor, eu vou voltar, porque senão eu vou fazer te passar vergonha, porque eu não vou conseguir. Ele, você vai conseguir. Quando ele falou, você vai conseguir,
eu tinha certeza dentro de mim que eu ia conseguir. Aí as próximas provas eu já fui melhor, né? Algumas eu fiz recuperação e passei. Eu encontrei pessoas maravilhosas, a Helena, minha amiga da França, que o ano passado esteve aqui no Brasil, depois de 10 anos, e me ensinava, ia para a biblioteca, todo dia me ensinava. Então, a vida é feita disso, né? De união, de parceria, de desafios, de problemas e de conquistas. E não foi fácil, mas assim, nossa, que lição de vida, sabe? Não foi fácil, mas foi lição. Ali eu vi mais uma vez, eu podia vencer, né? Aí no doutorado também teve vários desafios, tive que conciliar a minha profissão, o meu trabalho, a minha filha, conciliar tudo isso, e aí é desafio. E agora, na saúde estética, eu tive um episódio, né, que falaram, né, que eu não podia atuar, porque é tudo muito novo, né? Acho que outros profissionais talvez não entendam isso. Uhum. E falaram que eu não podia atuar enquanto farmacêutica esteta. E, né, a resolução está aí, minha carteirinha está aí, as farmácias estéticas estão mais fortes do que nunca, biomedicina estética, enfermagem estética, odontologia estética. Então, assim, a gente vê que algumas, né, talvez a sociedade ainda precisa saber muito disso. E aí eu tive um episódio que falaram que no meu primeiro curso e tal, na região, ela não pode fazer isso. E aí eu fiquei, como assim não posso? E fiz, o curso aconteceu, já tô nem sei qual edição do curso depois disso. E isso só me tornou mais forte, só me tornou querer ir mais longe do que eu podia pensar que eu poderia ir. E eu sou muito grata a Deus por me dar saúde, força e superação, porque naquele momento eu fiquei triste, poxa, vamos cancelar o curso, tá todo mundo com passagem comprada para chegar aqui para fazer o curso. E aí falaram que não, ela vai dar o curso porque é direito dela dar o curso, de exercer o profissionalismo dela, e isso ninguém tira o direito do outro, né? A capacidade. Um dia o professor Pianetti da Universidade Federal de Minas Gerais me mandou um e-mail falando que nenhuma resolução ou nenhuma lei pode ser maior do que a capacidade profissional demonstrada. Isso dentro de um outro contexto, tá? Mas eu recebi uma outra vez, eu recebi esse e-mail dele, e aí eu falei assim, um dia quando eu tiver a minha clínica, eu vou pregar essa frase assim, lá num quadro, e realmente, eu acho que o profissionalismo, o estudo, né, o que você é enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, nisso ninguém te tira, né? Acho que ninguém te tira, assim. Então, eu acho que a capacidade, tá tudo aí. O mundo tá aí para todo mundo, né? Tá tudo aí para todo mundo. O que nos impede de irmos ao topo? Todo mundo tem duas mãos, dois pés, né? Fantástico, Mara, fantástico. Olha, a gente entrou nesse assunto e isso para mim é uma constatação, de que tudo que você conquistou até aqui, de tudo que você hoje pode, puxa vida, de certa forma nós somos tão jovens, mas você já fez Uma tanta espinha coisa. na cara. Tá vendo? Ele tem espinha. Eu também tenho, vira e mexe aparece. E já conquistou tanta coisa. Então isso demonstra que é provável que nesses desafios a gente cresça mais. Né? E é provável que quando a gente está diante de um desafio, talvez um caminho até melhor é a gente agradecer pelo desafio ao invés de desejar que ele não existisse. Talvez seja exatamente um desafio de hoje que vai tornar a gente um pouquinho melhor amanhã, enfim, não é? E crescendo. Quando a porta lá da indústria farmacêutica fechou para mim, eu não passei, é porque outras 10, 20, né, poderiam abrir. Então, o desafio, ele é para fortalecer, ele é para crescer. A gente não aprende no livro somente, né, na faculdade, ou com uma palavra do outro. A experiência, a bagagem profissional de cada um não é comprada, não é vivida. Cada um tem que viver a sua. E viver as pedras do caminho
tomara que tenha muitas pedras grandes, porque as pedras grandes, assim, derrubam e levantam a gente, né? Isso, incrível. Bom, Mara, eu quero agradecer demais a sua presença, mas antes da gente encerrar, tem um episódio na minha vida, aquelas coisas que, se a gente pudesse, eu acho que eu teria feito diferente, eu teria dado algum jeito, mas acontece que na época eu não consegui, que foi a sua formatura. Na sua formatura, eu tinha chegado em São Paulo há pouco tempo e naquele momento eu não consegui, pelo trabalho, não consegui trocar folga, a gente trabalhando em escala 6 por 1, e eu mandei um vídeo, não sei nem se você vai se lembrar disso, eu mandei um vídeo gravado daquelas câmeras antigas, uma qualidade horrível, só para dizer o quanto, enfim, né? Eu me senti honrado de poder ser seu amigo, mas eu, de verdade, meu coração estava com você, mas o corpo não foi. Agora eu queria saber o seguinte, naquele dia em que eu não pude te dar um abraço, te dar um beijo, né, pessoalmente, se você voltasse no tempo naquele dia, eu fico imaginando, você devia estar inaugurando o quadrinho lá na Sem Juízo, e depois se arruma, e depois vai para o baile, a colação de grau de manhãzinha, no sábado, provavelmente um dia bonito em Ouro Preto. Se você voltasse naquele dia, encontrasse a Mara e pudesse chegar no canto do ouvido da Mara e mandar uma mensagem para ela, assim, o que será que você falaria para você há 12 anos atrás? Voe, sei lá. Yes. Não sei. Voe. Voe. Ai, é muita lembrança boa, né? Eu diria que obrigada, né? Obrigada por estar ali. Naquele momento eu não sabia que realmente o que é ser farmacêutica, apesar de ter feito 5 anos de graduação. E eu diria que eu diria para a Mara, no ouvido dela, naquele momento, se tenha certeza que você nasceu para ser farmacêutica. Eu não tinha essa certeza naquele momento, né? 5 anos de graduação nos diz muita coisa, mas os anos também, né? E aquele momento, hoje eu diria para a Mara que, naquele momento, que foi merecedor ela ter feito farmácia e eu nasci para isso, para ser farmacêutica mesmo, né? Nunca pensei em outra profissão. Acho que Deus, nossa, a palavra na minha vida é gratidão, é superação. E eu tenho muito que agradecer a Deus, a pessoas como você, amigos, a pessoas que eu encontrei no caminho, que eu encontro sempre. E pedir a Deus para poder, né, continuar dando força, saúde em primeiro lugar, para que eu possa realizar todos os meus sonhos, buscar, conquistar todas as conquistas que ainda eu quero conquistar, né? E que eu possa ter muita força e garra para isso. Porque tem dia que a gente acorda, né, vai para a cama, mas a cama me chuta, sai daí, vai, não é assim? Tem dia que a gente levanta e quer ficar na cama, quer explodir. Mas é bom que a gente quer que exploda, assim, né? Alguma coisa está acontecendo. Maravilha. E é isso, eu não tenho como te agradecer por esse momento. Eu nunca contei da forma que eu contei agora para você isso tudo. Uhum. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de viver comigo mesmo tudo que eu vim passando, sabe? Acho que não foi nem o que... Foi uma vivência, assim, eu falando para vocês, eu estou retomando ao passado, por que isso, por que daquilo. E eu nunca tinha, nem para minha mãe, para meus pais, tido a oportunidade de dizer dessa forma. E ainda mais para uma pessoa como você, que estivemos juntos, é um farmacêutico, exerce um trabalho brilhante aí com outros profissionais, sempre exerceu, né? Tem uma trajetória profissional incrível. Na próxima vez eu que quero te entrevistar, tá? Eu que quero te ouvir, porque eu tenho orgulho, assim, de quando eu abro lá a rede social e vejo
como nós estávamos, como você estava lá em Ouro Preto e onde você está agora, levando a mensagem, levando, né, transformando vidas e sendo exemplo para todos nós. Parabéns. Legal. Mara, muito obrigado de coração. Você é um exemplo para todos nós também, ok? Agradeço demais pelo seu tempo. Eu sei que é corrido encaixar isso na sua agenda. Obrigado a todos os membros da academia nesse momento. Eu tenho certeza que estão felizes da vida pela sua generosidade, pela sua contribuição, por ter aberto o coração aqui para a gente, ter dado a oportunidade de a gente aprender tanto sobre você, sobre como que você conduziu a sua trajetória. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz quando eu vejo, agora é lançamento, e eu vejo, enfim, a maneira como você orquestra tudo com tanto carinho, com tanto amor. Não é à toa que tinha que chegar onde está hoje. E o melhor, Mara, está só começando. Não acabou, ainda tem muita coisa boa para você construir, para a gente poder brindar isso juntos. Tá bom? Obrigado de coração. Obrigada. Deus te abençoe, nos abençoe. Fique com Deus. Obrigada. Uma honra. Um beijo, Mara. Aí, roda a vinheta.